Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, conforme falamos no vídeo anterior, trataremos do assunto anti-inflamatórios. Mas o que são anti-inflamatórios? Anti-inflamatórios são medicamentos utilizados para o controle da inflamação, como o próprio nome sugere. Então surge uma outra pergunta. O que é uma inflamação? Como eu reconheço uma inflamação? Eu reconheço um tecido inflamado por 5 sinais característicos: a dor, o rubor, o calor, o tumor e a perda da função. Dor não requer maiores explicações do que seja a dor. O rubor é o tecido avermelhado. Esse tecido avermelhado está relacionado aos outros 2 sintomas, que é o tecido avermelhado encontra-se inchado, que é o tumor, e avermelhado, que é o rubor. Então, um tecido inflamado é doloroso, está inchado, está vermelho e ainda pode levar a uma perda da função. Quer dizer, você tem uma limitação de movimento. Se você tiver com o seu braço com uma articulação, por exemplo, inflamada, você terá dificuldade para pegar um objeto, para fazer movimentos leves, movimentos finos ou ainda para pegar algum tipo de peso, especificamente falando desse nosso exemplo. Então, o uso de anti-inflamatórios tem como finalidade diminuir a dor e ainda reduzir a expressão da resposta inflamatória do organismo. Vale lembrar aqui uma questão importante: inflamação não é doença. Na verdade, a resposta inflamatória é uma tentativa do organismo de reparar, de consertar algo que estragou, algo que por algum motivo tenha acontecido não da forma fisiológica. Então, um processo inflamatório é, na verdade, uma tentativa do organismo de restabelecer a sua situação normal de funcionamento do órgão ou do tecido. Bem, se a inflamação é uma resposta normal do organismo, então por que nós utilizamos o anti-inflamatório? Na verdade, o anti-inflamatório ele tem a função de diminuir o excesso dessa resposta fisiológica produzida pelo organismo. Muitas vezes o processo inflamatório está relacionado a um contexto de dor, relacionado a um contexto de limitação de movimento, limitação da funcionalidade de um órgão ou de um membro propriamente dito. Por aqui dizer assim um exemplo bastante simples: se você tivesse, por exemplo, com uma inflamação no pé, fica difícil caminhar normalmente. Você teria que andar apoiando principalmente o peso no outro pé. E isso leva a uma sobrecarga, então, do outro pé que estava bom, para que você possa poupar o pé que está machucado. Então, a inflamação tem a sua resposta fisiológica, mas também ela representa uma resposta exacerbada, em alguns casos, para o organismo, e é nesse momento, então, que se deve fazer uso dos anti-inflamatórios, como nós conhecemos tradicionalmente. Esses anti-inflamatórios não esteroidais são aqueles que você conhece no seu dia a dia e reconhece esses medicamentos por terem efeito analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Então, todos esses analgésicos que você já utilizou, que já ouviu falar, todos esses medicamentos utilizados para o controle da febre são considerados anti-inflamatórios não esteroidais, esses anti-inflamatórios do dia a dia. Bem, são todos medicamentos derivados de um único que surgiu inicialmente, é a aspirina. A aspirina, então, foi o primeiro anti-inflamatório sintetizado pela indústria farmacêutica, anti-inflamatório não esteroidal. Então, desde então, a sua produção vem sendo elaborada, novos fármacos vêm sendo produzidos e assim acabam por ser medicamentos melhores, com um efeito mais potente e com uma diversidade de aplicações na terapêutica. Entretanto, vale aqui uma ressalva: você não deve usar anti-inflamatórios por conta própria, não deve utilizar anti-inflamatórios sem uma prescrição, sem a indicação de um profissional. Por quê? Mesmo aqueles que parecem mais simples, na verdade podem possuir efeitos danosos. Um paracetamol, por exemplo, se você utilizar 4 vezes ao dia, você estará administrando
no seu organismo 3 gramas de paracetamol por dia. Essa dose, se persistir por aproximadamente 5 dias, pode levar você a uma situação de hepatite medicamentosa. Então não é um medicamento tão isento de problemas como possa parecer. O paracetamol é aquele medicamento que até grávidas podem utilizar. Sim, em doses controladas, em condições muito específicas e sob orientação do ginecologista. Se você, por exemplo, tem dores de cabeça constante e está sempre utilizando algum medicamento para o controle da dor de cabeça, na verdade você pode estar mascarando um outro problema que está sem diagnóstico. Será que você precisa de óculos? Usando óculos, será que você precisa rever a gradação das lentes? Será que o seu problema pode estar relacionado à enxaqueca? E aí o uso de anti-inflamatórios pode levar a consequências maiores, uma vez que não diagnosticado, você então passa a não adotar aquelas medidas que evitam os gatilhos que disparam as dores de cabeça enxaquecosas. Então, são inúmeros os exemplos relacionados ao mau uso de anti-inflamatórios. E uma consequência muito prejudicial para todos, independente de qual tipo de anti-inflamatório não esteroidal usado, se for utilizado por um período prolongado, é a possibilidade de comprometimento renal. Os anti-inflamatórios, eles inibem a produção de uma substância química no organismo chamada de prostaglandina, que, entre outras funções, apresenta um papel de relaxante do vaso sanguíneo. Uma vez que a produção de prostaglandinas é reduzida, o que acontece é um estreitamento dos vasos sanguíneos renais, dificultando a filtração do sangue e dificultando a irrigação do rim como órgão. Ele faz a filtração do corpo, mas ele também precisa ser nutrido, precisa ser oxigenado, precisa ser irrigado pelo sangue para que se mantenha vivo e funcional. Então, fica a dica, não utilize anti-inflamatórios, por mais que pareçam inofensivos, não utilize sem prescrição médica ou sem a indicação precisa de um profissional prescritor. Professor, quais são então exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais? Olha, são aqueles mais comuns do seu dia a dia. A aspirina, também conhecida como AAS, que é uma abreviação do seu nome químico, que significa ácido acetil salicílico. Nós temos ainda o ibuprofeno, o cetoprofeno, o paracetamol, a dipirona. Nós temos ainda os diclofenacos, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, a nimesulida. Há um outro grupo de anti-inflamatórios tidos como seletivos da enzima COX-2. Isso é uma formação mais técnica para profissionais, mas enfim, esses que eu citei aí nominalmente o princípio ativo, que também coincide com o nome genérico, não é? São esses que você precisa ter muita cautela para fazer uso indiscriminado no seu dia a dia. Não deixe de consultar um profissional da sua confiança antes de fazer o uso de anti-inflamatórios ou de qualquer outro medicamento. E então, essas informações foram úteis? Eu espero que sim. Se foram, deixe o seu like, isso é muito importante para o canal. Inscreva-se se você ainda não está inscrito, compartilhe com os amigos, nos ajude a levar a mais pessoas as informações úteis e seguras do canal Bem-Estar e Companhia. Até o nosso próximo vídeo então, quando falaremos dos anti-inflamatórios esteroidais, aquele que você conhece com o nome de corticoide. Até lá!